E o Flamengo já acertou a cláusula, espera o jogador depois da Recopa para assinar o novo contrato. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Igor Jesus, porque na tarde de hoje foi confirmado o interesse do Mengão na contratação do centroavante. Vou falar de Gonzalo Plata e mais 3 jogadores que vão desfalcar o Flamengo na final da Recopa contra o Lanús. E que história é essa que esse jogo da final pode ser adiado por conta de greve aqui na Argentina? Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Muitas pessoas passam pelo canal todos os dias e às vezes nem percebem que não são inscritas. Por isso eu queria a sua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Bom, pessoal, eu vou começar o vídeo aqui falando sobre a possibilidade do adiamento do jogo entre Flamengo e Lanús. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa na tarde de hoje e, é claro, deixou toda a torcida do Flamengo em alerta. Eu recebi muitas perguntas. Flazoeiro, o jogo vai ser adiado, o jogo não vai ser adiado. O que está acontecendo? O que acontece é o seguinte: a imprensa argentina está vinculando na tarde de hoje, aqui em Buenos Aires, a possibilidade desse jogo ser adiado por conta de uma greve geral. Teve uma situação política aqui nos últimos dias e os trabalhadores como um todo querem fazer uma greve geral em protesto. E se o Sindicato dos Trabalhadores Esportivos aderir a essa greve, não terá gente para trabalhar na operação do jogo. Até o momento, eu estou gravando esse vídeo 5 horas da tarde de terça-feira, o jogo está mantido, a operação está normal. A Conmebol está ciente da possibilidade de greve, o Flamengo provavelmente, uma hora dessa, também já está ciente, porém, a programação está mantida. O Flamengo embarcou 3 da tarde no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho está pousando aqui em Buenos Aires, e quando eu acabar o vídeo, inclusive, eu vou lá para o hotel do Flamengo para fazer a cobertura da chegada do Mengão. Mas a imprensa argentina está vinculando na tarde de hoje, sim, a possibilidade de adiamento por conta dessa greve. Nós estamos aqui, estaremos de plantão e na medida que for acontecendo qualquer coisa, eu vou mantendo vocês muito bem informados e ligados a tudo que vai se passando. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora da lista dos relacionados, jogadores que estão à disposição do técnico Felipe Luiz para vir aqui para Buenos Aires. Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, uma surpresa muito boa a volta do Varela, o jogador que estava aí com dores e ficou fora da partida contra o Vitória, da partida também contra o Botafogo, da partida do Sampaio Corrêa, tá 3 jogos fora, a princípio recuperado, tudo certo com o Varela, tá vindo para cá. Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samuel Lino e Vitão. Uma pergunta que apareceu para todo mundo foi a falta do Gonzalo Plata na lista dos relacionados. O que acontece é que naquela partida entre Flamengo e Racing, na semifinal da Libertadores, jogo de volta, aqui mesmo na Argentina, em Avejaneda, o Gonzalo Plata foi expulso. Ele foi julgado pelo comitê disciplinador da Conmebol e tomou 2 jogos de suspensão. Cumpriu um jogo na final da Libertadores e vai cumprir o primeiro jogo da final da Recopa. Então, Gonzalo Plata está fora dessa partida. Além dele, tem mais 3 desfalques. O Alacian está com dores musculares, o Saul está operado, fez uma cirurgia no tornozelo e o Jorginho
que está com uma lesão na coxa, então são jogadores que estão aí entregues ao departamento médico, totalizando 4 desfalques para o técnico Filipe Luiz. Uma coisa que eu tenho que falar sobre o Wallace Yan é que hoje o Red Bull Bragantino voltou às tratativas, voltou à novela entre Flamengo e Red Bull Bragantino pela contratação do Wallace Yan. O Red Bull Bragantino que tinha recuado, depois voltou, depois recuou de novo, agora voltou a conversar com o Flamengo e pretende ainda esta semana avançar nas negociações para contratar o atacante do Flamengo. Bom, deixa eu falar entre Flamengo e Madureira, porque o presidente BAP chegou a um acordo com o presidente do Madureira pela final do Campeonato Carioca. Os 2 jogos serão no Maracanã. O Flamengo chegou ali a um acordo com o Madureira e comprou, né, teoricamente, um mando de campo ali do Madureira. Então, os 2 jogos serão no Maracanã. O Flamengo não vai precisar jogar, né, lá em Conselheiro Galvão. E aí, até pro Madureira é bom, provavelmente o Madureira vai colocar uma farpela no cofre, vai ganhar uma grana aí com esse jogo sendo jogado no Maracanã. Então, as 2 partidas da semifinal do Campeonato Carioca serão disputadas no Maracanã. Eu acho que as 4 partidas, né? Vasco e Fluminense também devem disputar os 2 jogos também no Maracanã, e aí os 4 jogos vão acontecer no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do contrato que está pronto para ser assinado e o Flamengo está esperando o jogador agora no final da Recopa Sul-Americana, e falar também sobre Igor Jesus, porque foi confirmado na tarde de hoje o interesse do Flamengo na contratação do centroavante. Mas antes, porque a informação que o Júlio trouxe na tarde de ontem é que sim, o Flamengo tinha o interesse e tinha despertado, né, a possibilidade de contratar Igor Jesus. E sim, essa informação foi confirmada. O próprio Mauro César Pereira trouxe a informação de uma fonte de dentro do Flamengo, é que o Flamengo realmente fez ali uma sondagem e sim, despertou o interesse na contratação do atacante. O jogador tem todos os parâmetros que o Flamengo quer. O jogador tem idade ali de 24 anos, o Flamengo quer contratar jogador com menos de 26, além da idade de 24 anos, o jogador também, além de ser, né, um jogador jovem, o jogador também é um jogador que agrada o Filipe Luiz na maneira que ele joga, o nível técnico dele agrada bastante o técnico Filipe Luiz. Além disso, também tem a questão do valor. 20 milhões de euros é quanto o jogador está avaliado. Porém, dentro do Flamengo, essa contratação é tida como muito difícil. Isso porque o Nottingham está numa situação muito complicada na Premier League e o técnico Vitor Pereira, que é o técnico da equipe inglesa, neste momento, não vai querer abrir mão do jogador. Isso dificulta e muito a possibilidade de uma negociação. Isso, na verdade, quase que extingue, né? Quase que acaba, zera a possibilidade de qualquer negociação, o fato do Vitor Pereira não querer se desfazer do jogador, ainda mais se desfazer do jogador para o Flamengo, o qual ele teve uma passagem não muito boa aqui no futebol brasileiro. Vamos mudar de assunto, falar agora de contrato que está pronto para ser assinado e o Flamengo aguarda o jogador depois da final da Recopa. Informação de Bruno Lemos é que o Flamengo acertou todos os termos com o Everton Araújo e que o jogador é aguardado depois da final da Recopa para assinar a renovação de contrato. Essa renovação de contrato prevê um aumento na multa rescisória e um aumento no salário do jogador. Vale lembrar que o Everton Araújo, no final do ano passado e já no início dessa temporada, cresceu muito. O jogador evoluiu bastante nas mãos do técnico Filipe Luiz e agora pode ter aí o seu contrato renovado, a multa rescisória aumentada, até por conta do assédio, né, da Europa. Muitos clubes da Europa estavam interessados na contratação do Everton Araújo. Com isso, o Flamengo deve aí renovar esse contrato, aumentar a multa rescisória. O Grêmio esteve muito perto de levar esse garoto embora. Então o Flamengo vai aumentar a multa rescisória, dar um aumento salarial para ele também, por tudo que ele está fazendo no Flamengo. Ele merece. E aí a gente espera que dê tudo certo, que ele evolua cada vez mais nesse meio campo do Mengão. Falar da preparação, porque o Flamengo treinou pela manhã hoje no Ninho do Urubu, acabou o treino, almoço, aeroporto, embarcou mais ou menos umas 3 da tarde, então daqui a pouquinho já está pousando aqui em Buenos Aires e
com todos esses jogadores que eu falei da lista dos relacionados. Surpresa ali o Guilherme Varela de volta, mesmo assim o técnico Felipe Luiz trazendo 3 laterais direito, porque o Daniel Sales também tá vindo nessa viagem aqui para o Flamengo. O Flamengo chega aqui hoje por volta de 7 horas da noite no hotel, nós estaremos lá fazendo a cobertura para vocês. E, além disso, eu também preciso falar, se concentra hoje aqui em Buenos Aires e amanhã treina aqui na capital argentina e aí na quinta joga contra o Lanús. Estamos de plantão, principalmente por essa situação do adiamento do jogo. Nós estamos atentos a isso. Na medida que as coisas forem acontecendo, a gente faz uma live ou faz um vídeo aqui a qualquer momento para manter vocês bem informados, tá certo? Fala, nação rubro-negra, o clima ferve no Ninho do Urubu, pessoal, com o mercado pegando fogo para 2026. O nome da vez é o artilheiro Igor Jesus. O interesse é real e o perfil agrada demais o técnico Felipe Luiz, jovem, letal e com fome de gol. O valor gira na casa dos 20 milhões de euros, né? Mas tem um obstáculo chamado Vitor Pereira lá na Inglaterra, dificultando o negócio. Enquanto isso, o mandatário BAP já deixou, né, o contrato preparado para Everton Araújo vestir o manto por mais um tempo. O garoto voou, né, sobre o comando do Felipe Luiz aí nos últimos jogos e vai ganhar um aumento na multa, né, após a Recopa. Por falar em Recopa, atenção, o jogo contra o Lanús corre risco. Uma greve geral aí na Argentina pode travar a operação no estádio. O elenco já embarcou, né, com o retorno do lateral Varela, mas o Felipe Luiz terá problemas táticos ainda. O Gonzalo Plata, ele está fora, né, devido à suspensão do cartão vermelho que ele teve na Libertadores, né? E temos baixas médicas aí, né, como alguns jogadores também, como o Jorginho, né? O Jorginho que ainda está aí, né, nesse departamento aí se recuperando. Bom, é hora também de mostrar aí, né, força na Argentina e trazer, né, o caneco, pessoal. O Flamengo monitora a situação aí da greve, então, minuto a minuto, e a gente sabendo alguma coisa aqui, a gente vai trazer e vai informar vocês também. A pergunta que fica aqui: você acha que o Igor Jesus vale investimento de 20 milhões de euros para ser o parceiro do Pedro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? Notícias do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Tamo junto e até mais.